Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para falar do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E eu tenho certeza que esse vai ser mais um vídeo bem polêmico, porque os assuntos que eu tenho trazido aqui, eles infelizmente não são tratados com profundidade nas congregações, nas religiões, e o que nós temos são repetições de ensinos de muitos anos, de centenas de anos, às vezes milhares de anos, né, que não estão fundamentados na palavra de Deus, tá? E o movimento que nós temos, que eu tenho visto hoje entre cristãos, entre judeus, entre pessoas religiosas, de religião, é um movimento de voltar à palavra de Deus, né? Deixando de lado aquilo que não tem fundamento bíblico, tá? Então eu comentei sobre inferno, comentei sobre evangelho, então isso dificilmente você vai achar por aí na internet, porque não são assuntos que rendem milhares de visualizações, tá? Mas a minha preocupação é com que cada um de nós entendamos aqui a Bíblia, né? E cada um leve a sua vida da maneira que achar melhor, mas conhecendo os princípios da palavra de Deus. Tá? E o Espírito Santo entra nessa categoria de entendimento importante que eu acredito. Tá? Eu separei alguns textos aqui, por exemplo, até usei o texto da mensagem sobre adorar a Deus. Né? Também é uma outra mensagem que nem todo mundo fala e entende adorar a Deus de outra maneira. Eu entendo daquela forma, assista lá que você vai ver. Então eu usei esse texto aqui de João 4:24. Tá? Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu usei esse termo para dizer que a adoração é o serviço, é o trabalho, é aquilo que você tem que fazer, é trabalhar, adorar a Deus, pensar em Deus, agir conforme os mandamentos de Deus, e Deus é Espírito. Se ele é Espírito, né, ele é um ser espiritual, não tem uma forma assim definida, né? Ele é um espírito. E aí vem a questão do Espírito Santo. As pessoas falam, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo faz parte da Trindade, o Espírito Santo faz parte, né? E ficam tentando criar essas situações, mas onde que isso está aqui na Bíblia? Cadê a Trindade na Bíblia? Né? Não vemos Trindade aqui. Nós vemos a manifestação, nós vemos o Deus Pai agindo, nós vemos o Filho de Deus agindo e nós vemos o Espírito Santo agindo. Ora, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Deus. Ele é Deus. Lá no Gênesis 1, você lembra bem, né? Quando Deus estava criando tudo, ele falou o quê? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É o próprio Deus se movendo sobre a face das águas. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, né? É o Espírito de Deus, eu prefiro essa expressão, é o próprio Deus, é o agir de Deus. Ele não é independente, ele não é uma pessoa, ele não é a trindade, ele não é a triunidade, ele é o próprio Deus. É a manifestação de Deus agindo. Ora, e Deus só tem uma forma de se manifestar? E Deus por acaso é limitado? E Deus por acaso está trancafiado dentro de uma jaula, de um quadrado? Não, ele se manifesta. E a manifestação criadora, criativa, vivificadora de Deus é através do seu Espírito. Então, quando ele começou a criar tudo, ele começou a usar o seu poder para criar tudo. Né? E hoje nós temos a manifestação do Espírito de Deus nas pessoas. Sim, por causa da obra, né, concluída, completa do seu Filho, possibilitou que o Espírito Santo, o Espírito dele, pudesse agora, através disso, se manifestar. Então, a obra concluída de Jesus é a chave para a manifestação do Espírito nas pessoas da terra. Mas ele não está confinado, né? O Espírito de Deus não está confinado em lugar nenhum. E aí quando
o livro do Atos começou a ser escrito, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né, o que Jesus disse para os seus discípulos? Vocês vão receber poder. Olha isso. Vocês vão receber poder do Espírito de Deus que há de vir sobre vós. Olha isso. O poder vai vir sobre vós. Então, depois que completar tudo, que ele vai ascender aos céus, vão se passar mais 10 dias, aí vem aquele chamado dia do Pentecoste, né? Que era o dia da festa, e aí eles receberão o poder. Então, o Espírito Santo é um poder de Deus. É Deus. É o próprio Deus. É a manifestação do poder de Deus. É o poder de Deus visível, vamos dizer assim, né? Já que Espírito é invisível. E esse poder vai vir sobre vós, dentro de vós, em vós. E esse poder vai vir para quê? Você vai usar esse poder para quê? Para você? Não, é para ser testemunha dele. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. O Espírito de Deus é o poder de Deus para ser testemunha de Deus para todas as nações, para todos os povos. Então não é para o seu grupinho de amigos, não é para o seu grupinho de religião, não é para o seu grupinho de futebol, não é para o seu grupinho de moda, é para todas as pessoas. O Espírito de Deus está agindo nas pessoas para ser testemunha, para falar dele para todos. E aí me perguntam assim, quem é que vai receber então esse poder? Quem é que vai ser batizado com o Espírito Santo, né? Essa expressão que o mundo evangélico usa. Quem vai ser batizado? Quem vai receber o Espírito Santo de Deus? Quem vai receber? Eu vou dizer para você qual é o segredo dessa ação do Espírito Santo. Quem recebe o batismo, né? O poder de Deus é aquele que vai obedecer às leis de Deus. Então, você só vai receber o batismo com o Espírito Santo quando você começar, quando o seu coração se revolver, se mexer para se atentar às coisas de Deus, para obedecer os mandamentos de Deus, para obedecer a voz de Deus, para obedecer a lei de Deus. E aí, o que é que o poder de Deus observa em você? Ora, essa pessoa está mudando o seu ser para obedecer aos princípios de Deus. Então, agora sim, é hora de receber o poder. E esse poder começa a desenvolver, começa a te transformar, começa a te mudar e você passa a enxergar o outro. Olha, tem que ser testemunha. Tem que falar de Deus, porque você tem que conhecer de Deus. Tem que falar de Deus para todos os lugares. Então, onde você for, o Espírito Santo vai te ajudar. Então, queridos, eu não creio na Trindade, tá? Eu creio, porque na Trindade você coloca o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo na mesma linha. Ora, o próprio Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Jesus disse, o Pai é maior do que eu. E eu vim obedecer à ordem do Pai. Então o Pai está numa posição de hierarquia. E o Filho? O Filho obedece. Mas ele disse que ele e o Pai são um. Sim, ele e o Pai são um. Eu acredito que Deus é único. É simples assim, Deus é único. E ele capacitou o Filho para um tipo de ação. Ele deu poder ao Filho. Ele passou um documento dizendo, olha, você tem autoridade para fazer isso. E o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é Deus, agindo sobre toda a terra, agindo com o Filho, agindo com o princípio de Deus. Para quê? Para que toda a terra receba o Evangelho. Tá? Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar desse mundo, que se atentar às coisas de Deus, né, que olhar para o divino, que olhar para o sagrado, e que perceber a humanidade como filho de Deus, e que se atentar para viver em justiça, em retidão, como Deus ordena, com certeza receberá o Espírito de Deus e será testemunha. E vai executar as obras de Deus. E aí você tem lá
falando sobre as obras do Espírito, sobre os dons do Espírito, sobre o fruto do Espírito. E aí você vai ver como que acontece isso. Isso é poder de Deus. Isso é para receber de Deus. Então, eu termino essa mensagem, esse ensino falando, olha, quando o seu coração começar a se atentar para as coisas de Deus, para a lei de Deus, para a obra de Deus, você estará sendo preparado para receber o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus que faz maravilhas, tá? Porque nós já temos, né, o Espírito que provém de Deus, que veio de Deus. Mas esse poder aqui, que é de Deus, essa ação maravilhosa que vivifica, que muda, que transforma, que você ora e acontece, que você, né, manifesta o reino de Deus na terra, esse poder de Deus, ele é entregue para aqueles que colocam o seu coração, a sua vida disposta aos planos do eterno. Então, eu vejo muita gente querendo batismo com o Espírito Santo, mas a vida não está colocada na lei de Deus, na palavra de Deus. Então, vai ser difícil receber. Como é que você recebe o poder de quem, né, você não representa? Então, precisa representar. Busque a lei de Deus, busque a palavra de Deus, busque os princípios, os mandamentos de Deus. Aqui, ó, Bíblia Sagrada, fora de religião, é Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E você vai entender como ela é simples. A palavra de Deus é simples, porque Deus tem o Espírito dele que revela a palavra para o nosso espírito. O Espírito de Deus é poder. Ele não está, não tem essa relação, né, de igualdade, é hierarquia. O Pai é Deus. O Filho obedece e o Espírito é o poder de Deus agindo. Tá? Eu quero incentivar você a procurar na palavra de Deus e achar as respostas. A palavra de Deus responde às nossas dúvidas. Tá? E muito cuidado com aqueles ensinos que não estão baseados na palavra de Deus, estão baseados em outras teorias, teologias. Espero ter ajudado. Até a próxima. Deus te abençoe.